Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um dia de Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente vai falar muito sobre fundos imobiliários. Fica aí até o final do vídeo, um bate-papo muito bacana. Mas antes, André, como é que você tá? Tudo bem? Tô ótimo, Carol. E hoje nós estamos recebendo aqui o Ricardo, do Lucro FC, que é um dos maiores canais do YouTube, né? Já é das antigas aqui, Carol. Tem um baita de um conhecimento, tanto no mercado aqui brasileiro como no exterior. E hoje nós vamos falar o quê? Mercado no exterior, quais Melhores são as fundos oportunidades, imobiliários. vale a pena investir agora em dólar ou não? E fundos imobiliários. Porque, Carol, o negócio é o seguinte, fundo imobiliário é uma baita oportunidade. Mas o que tem de seguidor mandando mensagem pra gente... Muita gente. Falando que os fundos de imobiliário de papel caiu. Nós vamos falar disso que tá tudo hoje aqui. acontecendo? Tudo Vamos falar isso. tudo. Ricardo, muito obrigada. bem-vindo. Olha lá, combinou até. Ricardo, prazer ter você aqui. Eu assisto muito o canal dele, Lucro FC. É simples, é didático, a gente entende muito e eu gosto muito de assistir o seu canal. Quero te agradecer por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui. Eu fico feliz, né, de poder conversar de assuntos tão importantes como aqui. E eu também assisto bastante o canal, fico bem feliz. Então a gente vai falar sobre aqui os fundos imobiliários, realmente uma alternativa interessante de investimento, o dólar, tudo mais. E eu quero aproveitar esse momento aqui e entregar de presente para vocês esse meu livro aqui, que tem o nome do meu canal, que é o Lucro FC. Trouxe 3. E fala pra sobre o cada quê, o Ricardo, esse livro? Olha Vamos que mostrar legal. aqui, ó. Show de bola. Vamos deixar aqui em cima da mesa, Olha lá. inclusive. Já falam de encontro o livro do Ricardo. Você Já pode- logo de cara. Pode procurar aqui nas redes sociais, no meu site, sempre como Lucro FC. Legal. A ideia que eu escrevi esse livro foi falar de finanças pessoais com algumas analogias, algumas metáforas do futebol. Tô vendo Então Ai, é aqui. que para tentar legal. deixar o assunto mais fácil. Pro né? pessoal Muito que o legal. pessoal gosta de futebol também, né? Exatamente. Então o pessoal gosta de ver e também comparar. Então Muito falo sobre legal. esses benefícios de poupar, investir todos os meses, montar uma carteira de investimentos para viver de renda. Então, sempre com essas brincadeiras, essas analogias do futebol. Então foi isso que eu trouxe esse nome de Lucro FC, como se fosse o Lucro Futebol Clube. Ô, Você beleza. sabe o que eu falo, Ricardo? É o seguinte, eu vejo muitas pessoas falando, pô, eu vou comprar aquele livro do Investidor Inteligente, vou comprar o livro do, sei lá, do Taleb. É interessante? É. Mas pro cara que tá iniciando, meu, o livro às vezes fica muito complexo, fica chato. Complexo. Sabe, pô, Investidor Inteligente é aquele livro grosso, chato. Tem tanto influenciador brasileiro aqui lançando livro, até a Carol Dias também tem o livro dela, você aqui do Uma Lucro FC. riqueza. Cara, eu sempre falo, comece por um influenciador que você gosta, que você admira, compra o livro dele, porque ele fala a linguagem brasileira, a linguagem simples e o mercado nacional. Exato. Né? Não adianta você querer falar do cara que fala da década de 1940 nos Estados Unidos, não faz sentido, né, Ricardo? Não, e a adaptação para o mercado brasileiro, né? Isso é importante. E para o iniciante também. Eu acho muito vasto o conhecimento que você tem num livro. Sim. Eu brinco que é o melhor custo-benefício que existe. Porque um livro custa 20, 30 reais e tem um conhecimento ali dentro muito grande, né? Que é o conhecimento daquele autor, daquela autora. Então, eu acho que é um caminho muito bom para você ter uma base. E aí, obviamente, você vai buscar num livro mais grosso, num livro mais histórico, norte-americano, um conhecimento mais avançado. Exato. Mas essa base, ela é muito importante. E eu gosto de trazer esse tipo de didática, assim, de falar de uma maneira mais fácil, Descomplicado, né? descomplicada, porque é fácil. O investimento, ele tem que estar no nosso dia a dia e, às vezes, a gente complica muito, né? Quem conhece um pouco mais do mercado financeiro. Só que se a gente for pensar de uma maneira simples, quem poupa e investe todos os meses, no ativo... Vai dar certo, né? Vai dar certo. No ativo mais seguro que existe, sei lá, num Tesouro Selic. Essa pessoa vai se aposentar. Daqui a Sim. 20, 30 anos, não sei. Mas ela já está na frente de 90% da população que não vai conseguir se aposentar direito, né? Sabe qual é a dor, a maior dor que eu vejo das pessoas? Uma delas é, Carol, eu não tenho conhecimento, eu não sei por onde começar. E muita gente fala isso. E aí pode ser a sua dor, inclusive. Poxa, eu não conheço, eu não sei, eu tenho medo, não sei se vou aprender. Então, quando a gente vem com esses livros simples, didáticos, o brasileiro começa a se interessar de uma tal forma, e ele começa a ler e se motivar, e começa a fazer justamente o que a gente quer, que é poupar, investir e ver o patrimônio crescer. E graças a Deus que a gente tem, e você aí tem, como conhecer facilmente, mais descomplicado. A internet hoje traz muitos conteúdos, livros, enfim, podcasts, que é o que a gente está agora, para que o brasileiro não ache que ele não vai aprender. Tire isso da mente, né? E para complementar isso que você está falando, até eu contar uma história pessoal, que eu comecei a investir justamente por causa de alguns livros que eu li. E o primeiro livro, o livro mais importante que eu digo da minha vida, foi um do Gustavo Cerbasi, que inclusive Sim. já foi entrevistado aqui Que é por uma vocês. fera. Ele é muito fera. E antigamente, como você falou, né? Hoje em dia a internet é fácil.
você buscar essa informação sobre investimentos, viver de renda, etc. Antigamente não existia. Então, quando eu li aquele livro do Cerbasi, do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu li aquele negócio e eu falei assim, cara, é isso. Como que nunca ninguém me falou que era só eu poupar e investir todos os meses que eu ia me aposentar? Não tem segredo, né, Não cara? tem segredo. E é isso que você falou, André, de uma maneira simples, com uma linguagem brasileira, né, Exato. mostrando taxa de juros do Brasil e exemplos, né, que a gente conhece, que nem eu brinco aqui com futebol, porque é uma coisa do nosso dia a dia. Claro. Isso. E, cara, esse é o segredo. Que legal, Ricardo. Mas vamos lá. Ricardo, taxa Selic está em 3,75%. Na opinião de vários economistas, a gente chegou no teto. Estamos conseguindo aí, né, segurar aí a inflação, digamos assim. Qual que é a sua visão agora para o investidor de fundos imobiliários? O que muda, né, para o investidor de fundos imobiliários com a taxa em 13,75% e com a tendência de queda? Eu acho que o momento que a gente passa hoje, com a taxa Selic alta, é a melhor coisa para o investidor, na verdade, porque acaba sendo bom para ambos os lados. Quem gosta de renda fixa consegue prefixar uma taxa alta. Quem gosta de renda variável vai comprar barato. Então, essa tendência, chegar nesse topo da taxa Selic, foi um momento, na minha opinião, assim, um gatilho para quem estava esperando, quem estava em dúvida, realmente ir às compras e comprar tanto renda variável quanto renda fixa. Uma coisa importante para os fundos imobiliários, né? Tem uma certa equivalência ali. O movimento da taxa Selic influencia os fundos imobiliários, até pela liquidez. E esse momento da gente conseguir achar um cenário onde a taxa Selic está começando uma rota de queda, é propício, beneficia também os investidores de fundos imobiliários. Foi algo que aconteceu mais ou menos em 2016. Né? Em 2016, o IFIX, que é a grande média dos fundos imobiliários, disparou. Se a gente pegar um período que foi justamente o momento de queda da taxa Selic. Lá para 2016, a Selic estava em torno de 14% ao ano, começou uma rota de queda, mais ou menos um ano depois chegou a 7%, e os fundos imobiliários dispararam. Fez o movimento contrário. Então, a gente pode estar começando a passar por esse cenário novamente. Então, se posicionar em fundos imobiliários hoje pode trazer muito lucro para os investidores. Agora, você sabe que tem muitos investidores que falam assim: ah, eu não vou comprar fundos imobiliários, que fica essa discussão de gira-gira da carteira, que a gente preza aqui. Não faça isso. Por quê? A pessoa compra um fundo imobiliário. Daqui a pouco ela quer comprar, vender, comprar outro e vender. Só que a gente fala para longo prazo, visão de longo prazo. Porque a gente viu os fundos sofrerem muito na pandemia, principalmente os de tijolo. E agora estão retomando. Então, a gente sabe que eles passam dificuldade e depois voltam ao normal, visão de longo prazo. Agora, algo que as pessoas estão se perguntando muito. Estamos vendo a inflação diminuir, né? Também estamos vendo aí CDI, Selic, com essa tendência. Como ficam agora os fundos de papel? Ah, ótimo. Os fundos imobiliários de papéis no Brasil serão sempre uma boa opção, tá? Porque eu costumo brincar, né, que o Brasil é o país do pós-fixado. Então, se a gente pegar historicamente taxa Selic, taxa de inflação, o IPCA, sempre são altos, tá? Então, ok, agora está em 13%. Não vai ficar 13% para sempre, a taxa Selic. Mas, historicamente, na casa de 6%, 7%, 8%, a gente pode imaginar. Outro dia eu fiz um estudo, a Selic em 10 anos, se a gente puxar 10 anos para trás, em média é algo em torno de 8%. Tá? Então, é alto. Né? Se a gente comparar com outros mercados, por exemplo, taxa de juros norte-americana não passa de 2% na Sim. média, normalmente. Tá? Então, o Brasil ele é sim o país do pós-fixado. Quando a gente tem alguma surpresa, algo de errado sai no país, na economia, o que acontece com a inflação? Dispara. Sim. Então, vai acontecer de novo. Já aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. O Brasil ele é o país do pós-fixado. Pós-fixado aqui a gente fala em Selic alta, em IPCA alto. Então, eu acho que sempre os fundos imobiliários de papéis vão ser boas alternativas, porque eles são atrelados, os principais contratos ali desses fundos imobiliários têm uma indexação ou à taxa Selic, ao CDI, ou ao IPCA, que é a inflação. Então, se a gente tem um momento agora, como você falou, uma certa deflação, muita gente fugindo de fundos imobiliários de papéis, é o melhor momento para comprar, porque eles vão ficando mais baratos. É muito difícil achar fundo imobiliário de papel barato. Quando acontece, é hora de aproveitar. Aí que vem a pergunta, que a gente gosta de fazer, né, Carol?
cite alguns fundos imobiliários de papel que você gosta, né? E claro, o ideal é que seja barato aqui para os nossos seguidores. E quando você vê aqui a entrevista com o Ricardo, né? Lembrando que a cotação do fundo imobiliário é todo dia, pode ser que mudou. Então, sempre dá uma estudada, a gente sempre ensina vocês, né? Mas a pergunta, Ricardo, quais fundos imobiliários, na sua opinião, de papel que estão atrativos agora? Os fundos imobiliários, como você bem disse, tem cotação diária na Bolsa de Valores, vai mudando, embora seja uma classe de ativos um pouco mais estável do que as ações. Por isso que eu até costumo dizer que é uma boa porta de entrada para a Bolsa de Valores, para a renda variável, porque os fundos imobiliários são um pouco mais resilientes, né? Eles não têm tanto sobe e desce. Quando a gente fala dos fundos imobiliários de papéis, uma métrica, um jeito de procurar um fundo imobiliário barato é uma métrica que se chama preço sobre valor patrimonial, que funciona muito bem nos fundos de papéis, funciona um pouco pior nos fundos de tijolos, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Só que, olhando essa métrica do preço sobre valor patrimonial, a gente pode encontrar alguns fundos que estejam ou baratos ou no preço justo, né? Esse é um ponto importante também. Comprar no preço justo já é uma boa compra, né? Não precisa nem sempre ser tão barato assim, né? O que a gente consegue ver nessa métrica? Se ela estiver próximo de 1, quer dizer que esse fundo está no preço justo ou barato. Então, como um exemplo, a gente tem, eu acho que é o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira, um fundo de papel, é o KNCR11. Tá? E ele está, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, ele está justamente no preço justo. Nessa métrica do PVP, ele está em 1. E ele é um dos fundos maiores, né? Eu gosto de falar sobre esses fundos que têm bastante valor patrimonial, porque eles acabam sendo um pouco mais seguros, né? Mais diversificado, né? Tem diversificação, tem uma boa gestão, né? Porque se é tão grande assim, precisa ter uma equipe grande, né? Então, por exemplo, esse fundo que eu estou citando aqui, o KNCR11, ele é gerido pela Quineia, que é Que é uma das maiores. uma das maiores, se não a maior gestora de fundos imobiliários do país. Então, é um bom jeito de já começar a pesquisar sobre um fundo, né? Se ele tem uma gestão conhecida, né, competente, se ele tem um valor patrimonial grande, Tem caixa. tem caixa, e se ele está no preço justo, é uma boa compra, né? Sim. É um bom estudo, como você bem diz, né, Carol? A gente não vai ficar dando dicas de saia comprando um monte de coisa, mas estude para saber o que você pode acompanhar. Então, eu acho que essas são algumas dicas, né? Um fundo imobiliário, por exemplo, que está sendo super recomendado por analistas, amigos meus, é esse, o KNCR11, e ele é um fundo que eu acho interessante dar uma olhada. Legal. Ô, Ricardo, antes da gente fazer a próxima pergunta, a gente vai falar muito de investimentos no exterior, a gente vai falar sobre fundos imobiliários, que é algo que vocês gostam, porque é um dinheiro que cai aluguel isento de imposto de renda, né, no mês. Então, quanto mais você investe em fundo imobiliário, melhor. Porque você vai colocando ali mensalmente, você tem a disciplina, eu sempre falo essa palavra, de você poupar e investir todo mês, porque é essa constância que vai fazer você acumular patrimônio. Agora, trabalhe, porque ninguém fica rico, porque tem gente que fala assim, Carol, tal pessoa mentiu falando que ficou rico na bolsa. Pessoal, não tenha inveja das pessoas. Ninguém fala pra você ir lá colocar todo o seu dinheiro na bolsa que você vai ficar milionário. Fique claro aqui, porque eu escuto muitas pessoas falarem isso e criticarem pessoas que estão na bolsa. A bolsa é, sim, um investimento... um investimento campeão a longo prazo. Já se provou, é um investimento sério. Desde que você faça as coisas com tranquilidade, segurança, saiba o que está fazendo. Você precisa trabalhar para enriquecer, ok? E potencializar os seus investimentos através aí de bons investimentos, potencializar o seu dinheiro. Agora, antes de continuar, a gente vai falar do nosso patrocinador, que é a Reserva. Inclusive, André, você tá com uma polo hoje. Olha a polo do André, a gente conhece a Reserva há muito tempo, essa polo bonita, Muito cor tempo. bonita. Você sabe, Carol, que eu até postei esses dias no meu Instagram falando que eu conheço a Reserva desde 2009. Né? É uma marca que veio do Rio de Janeiro, mas que expandiu para o Brasil inteiro. O Grupo Arezzo, inclusive, né? Hoje é sócio da Reserva. Excelente. A Reserva cresceu demais. E eu gosto bastante das roupas, né? Você sempre vai ver aqui um pica-pau, né? Aqui na nossa Camisa, polo, né? veste bem Então, confortável. viu o pica-pau, é a Reserva. E aí o que eu sempre indico, né? Vai na loja, tem São Paulo, Rio de Janeiro, e aí você sempre pede uma cervejinha, que você vai lá experimentar a roupa, e eu sei que eles têm a geladeira lá com cervejinha, isso me chamou a atenção. Então, tem a nossa lojinha, né, Carol? Tem a nossa lojinha. Pessoal, a camisa feminina, eu sou muito exigente para camisas de mulher, sabe? A camisa leve, veste bem. Agora, o que eu amo na Reserva são as polos. Eu acho que vestem muito bem. Vamos deixar aqui, tem a nossa lojinha. Gostou da camisa do André, da polo, da minha?
Tá aí, tá na descrição. Clica, vai lá, tem todos os nossos looks. Ou vai no QR Code também, né? Pontua o celular aí, se estiver na televisão, tem o QR Code na tela também. Vai lá conhecer a loja da Reserva e use o cupom Irmãos Dias, hashtag Irmãos Dias, cupom 10% de desconto em toda a loja. Né, Carol? Bom, Sim. mas sabe, Ricardo, voltando ao assunto do fundo de papel, o que acontece? Até amigos meus que estavam começando, né, a ver, pô, tem fundo imobiliário de papel pagando 18%, 17%. A galera viciou nisso, eu acho, sabe? Então o que o cara fazia? Ele olhava lá e mirava os maiores dividendos pagos. Não sabia nem analisar um fundo imobiliário. E aí o que acontece? Ele recebeu ali, sei lá, uns 4, 5 meses, um baita de um dividendo, né? Por exemplo, o Canip pagou dividendo pra caramba. E aí o que acontece? Inclusive, colocando aqui o Canip como exemplo. Se eu não me engano, ele pagava 1,70 por cota e agora pagou 35 centavos por cota. Foi um susto, né? Porque muitas pessoas investiram achando que iam receber aquela cota de R$1,70 para a vida toda. Mas o que você acha? O que você indica para o investidor que está começando, até mesmo como proteção? O que ele pode fazer ali nos fundos imobiliários de papel para ele se proteger? Né? O cara que está começando a investir em fundos imobiliários, qual é a sua sugestão? Eu acho que uma boa dica para esse investidor é nunca perpetuar uma taxa, um cenário econômico que está acontecendo agora. Como você bem usou como exemplo, teve fundo imobiliário que pagou 18% ao ano. Mas você não pode perpetuar essa taxa para sempre. Por quê? É renda variável, vai mudar, o cenário econômico muda. Aí a gente tem que chegar num segundo ponto de análise, que é por que pagou 18%? Ah, porque a inflação estava muito alta. Mas ela não vai ser alta para sempre, ela vai variar. Então, primeira dica, não perpetue uma taxa ou um cenário econômico que está acontecendo agora. Nem positivo e nem negativo, né? Então, se a gente conseguir usar um pouco de racionalidade, quando a gente vê um movimento pessimista, aí é até bom para o investidor. Porque se todo mundo agora vai vender fundo imobiliário, ninguém mais quer, vai ficar mais barato. Então, é sempre pensar também nesse movimento contrário. Então, uma dica é essa, não perpetuar nem cenário positivo nem negativo. E uma outra dica é, você pode sim olhar o dividendo do fundo imobiliário, porque isso motiva, isso chama atenção. Só que ele tem que ser só a primeira análise. Depois você precisa pensar Exato. o que tem dentro daquele fundo imobiliário, né? Ele tem um imóvel, ele tem um CRI, ele tem quais são as garantias daquele fundo, quais São são os bons ativos, contratos. né? Exatamente. E aí parte-se para uma segunda análise mais profunda, né? Sim. Ô, Ricardo, assim, a gente tá falando muito de fundo de papel e um dos fundos que as pessoas comentam muito com a gente é o MXRF11. Até pela cota, muitas vezes ser mais cabe assim no bolso do brasileiro. O que você acha desse fundo? Eu acho que o MXRF11, ele usou muito bem esse preço da cota dele para ficar tão famoso, né? Ele, se eu não me engano, é o maior fundo, que tem o maior número de cotistas no Sim. Brasil, é o MXRF11, que tem uma cota ali em torno de R$10. Acho até legal, atrativo para mostrar que é possível investir com pouco dinheiro, né? Sim. Com R$10 você já consegue ser um pouco dono desses ativos imobiliários que fazem parte desse fundo. Então é legal, é uma forma até democrática do público ir Começar a aprendendo, conhecer e investir, né? sem dúvida. Então ele especificamente é um fundo de papel, então, né? Então ele tem CRIs, a maior parte da composição desse fundo são CRIs, que basicamente o que é um CRI, né? É um certificado de recebível imobiliário. Então é como se fosse uma antecipação de pagamentos futuros que algum imóvel tem, né? Então o que a gente precisa ver, né, para saber se ele é seguro, se ele é interessante ou não? Quem é esse emissor? Está vinculado esse contrato a qual rentabilidade? Por exemplo, vai ser uma rentabilidade de IPCA mais 5%. Tá? Então é o que a gente começa a perceber. O MXRF, por exemplo, ele é um fundo já bastante histórico. Antigamente ele tinha uma característica de ser um fundo mais arriscado, tá? Então eu acho que é legal a gente começar a falar para o público que existem fundos mais seguros e fundos mais arriscados, mesmo dentro de uma mesma classe, como os fundos de papéis. Então, antigamente, ele tinha uma característica de ser mais arriscado. Ou seja, esses contratos, esses CRIs que ele tinha ali dentro, eram mais arrojados. Iam pagar inflação mais 10%, por exemplo. E aí, esse emissor, ele tem um pouco mais de problema de crédito, né? Porque é mais caro. Ele acaba tendo que pagar mais nesse CRI porque ele tem, sei lá, menos nome na praça.
Então, existem fundos imobiliários, mesmo de papéis, que são mais arriscados, né? A gente costuma usar o nome de high yield, Sim, que são os fundos um pouco mais arriscados. Então, o MXRF, ele historicamente tinha essa característica de ser mais arriscado. Agora, a partir de uns 3 anos, 4 anos atrás, ele começou a mudar um pouco a carteira dele para tentar ser menos arriscado e ir para um lado um pouco mais seguro, né? sim. Então, ele está nesse processo de mudança de característica. Então, hoje em dia, ele é um fundo muito mais seguro do que ele já foi antes, embora ele ainda não seja aquele fundo mais queridinho dos analistas, né? Eu acho que Sim. até por causa desse histórico, teve aquele problema na CVM, ao meu ver, por causa desse histórico, né? Esse problema foi muito falado, né, Ricardo? O pessoal ficou Foi, com medo, todo mundo falou: "O que que vai acontecer, né?" exatamente. Teve uma questão que a CVM fez uma autuação, uma investigação, digamos assim, e usou o MXRF como um caso real, né? Mas depois de muita discussão, isso não trouxe grandes problemas nem para esse fundo, nem para o mercado de fundo imobiliário. Então, já superou-se essa questão do valor contábil, enfim. Mas o MXRF ele ainda carrega um pouco desse histórico negativo. Não é o mais recomendado pelos analistas, mas eu acho que é um fundo de entrada tranquilo. Hoje em Qua dia ele é mais seguro do que ele já foi. Quais fundos imobiliários, se você pudesse falar assim: "Carol, eu gosto", você, não é É, recomendação. sim, 3 fundos de papel que você fala: "Olha, vale a pena o estudo". tá. Eu acho que os fundos imobiliários interessantes, eu acho que um primeiro filtro é começar por esses que têm um alto valor patrimonial, porque ele já tem essa diversificação, essa segurança lá dentro. Então, o KNCR11, por exemplo, é um fundo muito seguro, de uma grande gestora, e os contratos dele não são de high yield, eles são high grade, ou seja, com a melhor classificação de risco, classificação de crédito. Então, acho que é um fundo bastante interessante de olhar. Ele segue muito a taxa Selic. Então, em momentos de taxa Selic alta, ele vai pagar mais. Quando a taxa Selic cair, porque o mercado é cíclico, em algum momento a taxa Selic vai cair. Não sei se vai demorar 1 ano, 2 ou 10, mas o mercado é cíclico. A taxa Selic vai cair. O KNCR vai pagar um pouco menos. Então, não quer dizer que o investidor tenha que vendê-lo, né? Ele precisa entender quais são as características desse fundo. Ok, ele pode decidir se mantém, se compra mais ou não. Só que ele precisa entender o que está A passando por estratégia. ele. E ele é um dos poucos fundos da Bolsa Brasileira que tem quase mais de 90% dos seus contratos indexados ao CDI. A outra grande parte mistura um pouco de CDI e um pouco de inflação, né? Sim. Então a gente tem outras gestoras muito competentes no Brasil. Aqui a gente tem o HGCR11, por exemplo, é um fundo também bem famoso. A RBR é uma gestora de fundos imobiliários não tão conhecida assim, mas muito competente. Tem um fundo de papel, se eu não me engano, se chama RBRR11. Sim. Tem um outro fundo que já é um pouquinho mais arriscado, que é da REC, o REC-R11. Ele já é o que a gente costuma chamar de middle risk, né? Ele não é nem tão seguro quanto um KNCR, por exemplo, e nem tão arriscado quanto um high grade. Mas esse é um fundo que dá para olhar e estudar, sabendo que ele tem um pouquinho mais de risco. Agora, Ricardo, como é que um investidor iniciante ele consegue identificar aqueles fundos imobiliários de papel que tem mais risco ou menos risco de uma forma mais simples, digamos assim? Ó, Existe isso? nenhum fundo imobiliário vai dizer eu sou um fundo arriscado, né? Uhum. Ou eu sou um fundo muito seguro. Realmente vai precisar de um pouquinho mais de interesse ali do investidor se aprofundar. Obviamente, ele pode acompanhar, né, analistas ou pessoas, influencers que comentem, né, que consigam ajudar na leitura de um relatório gerencial, principalmente. Porque se você pegar um relatório gerencial no fundo imobiliário, que é algo que eles emitem, todos os fundos imobiliários emitem esses relatórios gerenciais, alguns mensalmente, alguns a cada 3 meses, fica no próprio site do fundo imobiliário. Então, se você digitar, por exemplo, no Google KNCR11, vai entrar no site da Kinea e lá você pode fazer o download desse PDF, que é o relatório gerencial, que muita gente chama também de carta mensal do gestor. Todas as informações do fundo, tudo que está dentro do fundo tem nesse PDF. Então, o investidor, ele vai ter toda a informação que ele precisa ali, tá? Só que aí ele vai ter que ler e entender um pouco o que está escrito.
Agora, você me pergunta qual é o jeito mais fácil de identificar se um fundo imobiliário ele é seguro ou não, um fundo imobiliário de papel. Se você entrar nesse relatório gerencial e for na parte de composição dele, você vai começar a ver quais são os emissores desses CRIs. Então, um jeito fácil, já é o primeiro. Se você já conhecer o nome daquelas empresas, você vai saber se elas são seguras ou não. Por exemplo, Cirela, Helbor, JHSF. Então, você já sabe que ele é um fundo mais seguro por causa disso. E aí você vai na outra coluna, onde mostra qual é a rentabilidade daquele CRI que está dentro daquele fundo como um todo, né? Um fundo imobiliário de papel deve ter 100, 200 CRIs dentro dele, ou às vezes 30, enfim. A outra maneira de você identificar se um fundo é mais arriscado ou mais seguro é qual a rentabilidade de cada CRI desse. Então, se a gente pensar em IPCA mais 5%, é um investimento ok, né? Que a gente pode até comparar com um Tesouro IPCA. Quanto que paga um Tesouro IPCA? Inflação mais 5? Uma taxa pré-fixada. Ok. Agora, você vai entrar num fundo imobiliário, num relatório gerencial de um fundo de papel, e tem lá IPCA mais 16%, IPCA estranho. mais 12%. Ele é mais arriscado. Quer dizer que é ruim? Quer dizer que essa empresa vai quebrar? Não necessariamente. Mas, pô, por que a empresa está tomando um capital tão alto? Ela tem algum risco, né? Ou porque ela não consegue crédito tão fácil, ou ela teve que se comprometer com juros tão alto para conseguir esse crédito. Não tem almoço grátis, né, Ricardo? Não tem almoço grátis. E talvez, num cenário muito negativo, isso acontece, né? Alguns CRIs darem algum calote. Sim. E não tem Né? proteção do FGC, né? Não tem proteção do FGC. Agora, sim, historicamente, a gente já viu alguns calotes de CRIs em fundos imobiliários. Aí o investidor pode ficar preocupado, pô, vou perder meu dinheiro, acabou tudo. Cara, não faz tanta diferença assim, porque esse fundo, ele está muito diversificado. Então, você tem um exemplo aqui, acho que 7, 8 anos atrás, o MXRF teve problema com calote. O que aconteceu com o dividendo do investidor aquele mês? Diminuiu, caiu um pouco. Ele perdeu todo o dinheiro, ele ficou devendo, o investidor teve que sair de casa e colocar dinheiro no fundo imobiliário? Não. Tá? Então, assim, existe risco, tá? Mas não é um risco absurdo, é um risco que ele é controlável por uma diversificação de carteira, tanto do fundo quanto do próprio investidor, né? Eu digo isso porque, particularmente, eu não gosto de fundos imobiliários arriscados. Mas tem Sim. gente que gosta. Você tem E um não perfil tem mais problema. conservador, mesmo dentro do mundo de fundos imobiliários. Exatamente. Porque, na minha visão, os fundos imobiliários, eles são seguros. Dentro da minha fatia de carteira de patrimônio, os fundos imobiliários são um sinônimo de segurança. Então, eu preciso de imóveis resilientes, de boas gestoras. Sim. Eu não quero ganhar 18% ao mês com o meu fundo imobiliário. Eu quero ganhar, sei lá, um 0,8% por mês. Cara, já tá bom pra caramba, na minha visão. Pra mim, o risco vai pra Bolsa de Valores. Exato. Faz muito mais sentido. Exatamente. Eu também, eu invisto em fundos imobiliários pensando em ter aquele meu aluguel garantido. Né? Eu penso da mesma forma que eu fosse comprar um imóvel para colocar um inquilino e alugar, eu penso com fundos imobiliários. Então, eu não quero correr risco. Foi o que você falou também, penso em correr risco em ações. Né? Acho que a Carol também compartilha do Sim, pensamento. eu costumo falar muito dos ativos, não só fundos imobiliários, como se fossem pessoas, por exemplo. E por isso que eu falo da importância de você não ir só pelo nome. Porque você escuta o nome de várias pessoas. Ah, o Ricardo, a Carol. Mas você não conhece aquelas pessoas, você ouviu falar o nome delas. O fundo imobiliário é a mesma coisa, ou qualquer ativo. Você ouve falar daquela ação, ouve falar o nome daquele fundo imobiliário, mas você não conhece a fundo muitas vezes. E aí a gente vê em live, por exemplo, você entra lá, a pessoa tá falando, mas o que você acha de tal fundo? O que você acha de tal fundo? E aí no outro dia, a pessoa fala assim, comprei aquele fundo imobiliário porque eu escutei na live, eu escutei você comentando sobre o que você pensa. Cuidado, tá? Conheça o fundo, veja lá o RI, as gestoras boas, quem tá administrando, tudo isso para que depois você não, de repente, não culpe, né, os outros, seja autorresponsável pelos seus investimentos. E um outro problema também é a pulverização, né? Aí Exato. o pessoal assiste uma live, assiste um podcast, um vídeo e fala, opa, mais um para comprar. Sim. Aí, de repente, vai olhar, já tem 20 fundos imobiliários na carteira e nem lembra mais. Aí você já ouviu falar o nome de um monte de pessoas, mas você já ouviu falar, né, o fulano, mas você não sabe quem são eles. Porque você não tem uma relação. E perdeu o controle né? da diversificação. Porque é importante você ter o quê? É importante que você saiba quantos por cento você vai ter em fundo imobiliário de papel, quantos por cento você vai ter em fundo imobiliário de shopping,
ou de lajes, logística, precisa estar bem distribuído. E fica até o final do vídeo que eu vou perguntar isso pro Ricardo. Como diversificar uma carteira, a gente vai falar aqui, né, Carol? Agora, Ricardo, me fala uma coisa. Fundos de shopping. Uhum. Que é sempre algo que perguntam. Você gosta de fundo de shopping? Qual fundo que você tem na carteira e você de jeito nenhum tira? Eu acho que fundo de shopping é uma diversificação importante também na carteira, mas eu te confesso que eu fiquei meio traumatizado da época da pandemia. E porque os fundos de shoppings caíram muito, os shoppings Sofreram, apanharam. fecharam, sofreram. Agora já voltou, né? Mas mesmo assim não é aquele dividendo super alto. Mas eu acho que acendeu um alerta, né? Que eu acho que o fundo imobiliário de shopping ele é mais sensível à economia do país. Até porque uma parte da remuneração de um fundo imobiliário de shopping depende da venda que aquele shopping tiver. Depende da quantidade de pessoas que vão no cinema daquele shopping, que usam o estacionamento daquele shopping. Então depende muito da população estar consumindo. Então aí a gente já tem um fator econômico muito importante, né? Sim. Então eu fiquei um pouco traumatizado. Não, de longe assim não é o meu preferido, tá? Esse setor de shoppings. Acho que faz parte de uma diversificação, mas eu colocaria uma parte pequena porque tem esse fator econômico. Depende muito da saúde financeira do país. Embora os fundos de shopping os shopping centers no Brasil tenham essa característica de não ser só um centro de compra, Sim. mas de convívio, De entretenimento, de né? entretenimento. Então eu acho que os shoppings vão continuar existindo, os fundos de shopping vão continuar sendo interessantes, mas eu acho que é só uma fatia de diversificação, não é a minha classe preferida. Você sabe que eu gosto de shopping, eu não gosto de ir ao shopping. Eu sou uma pessoa que vou, não sei se faz sentido pra vocês. Depois vocês comentam aqui comigo, se você vai muito ao shopping. Porque o homem, acho que acredito que vai menos comprar. Mas você sabe que eu prefiro ir na loja, até quero... Você aí compartilha aqui, eu prefiro ir na loja, fisicamente comprar, do que pela internet. Acho admirável que a gente tá tendo esse trabalho que tá crescendo. Muitas pessoas compram por e-commerce. Mas você sabe, Ricardo, que eu gosto de provar roupa? Eu vou até a loja, eu vou em poucas lojas. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu já levo uma dica. Eu levo dinheiro contado, eu não vou com cartão de crédito pra explodir na loja. Eu vou lá, eu quero 2 calças. Eu vou comprar as 2 calças. Faça o mesmo, vai lá com o dinheiro, compra as 2 calças. Mas eu gosto de provar. Eu não consigo comprar roupa muito por internet. Olha, eu vou te confessar que eu sou exatamente o oposto. Para mim, depois do desenvolvimento do e-commerce, as lojas mesmo, tipo lojas Renner, que tem a loja física, tem a online, você pode até comprar e retirar na loja. Para mim, isso é perfeito. Não, eu vou lá, compro online e pronto. Ninguém sai mais de casa. Inclusive, a reserva também você pode comprar aí da sua casa online. Agora, Ricardo, voltando ao fundo imobiliário de papel, eu quero te fazer uma pergunta que a gente recebe muito aqui. 2 fundos imobiliários que têm uma entrada, digamos, são mais baratos, então para o pequeno investidor é mais fácil ele começar, que é o MXRF11, e agora eu vou colocar um outro no jogo, que é o VGHF11. Né? São 2 fundos imobiliários ali similares, que investem em fundos imobiliários focados em CRIs. O que você acha? Para o investidor, cabe os 2 na mesma carteira? Ou você tem a preferência por algum deles? O que você acha? Eu não sou um conhecedor a fundo do VGHF. Então, para essa questão, eu ficaria mais com o MXRF, que embora eu não ache que também é o melhor fundo imobiliário de papel que existe, dentro do meu conhecimento, eu ficaria com esse. Então, muitas pessoas perguntam pra gente porque estão ali na faixa de R$9, R$10 e acaba atraindo muitos investidores devido à cota ser mais barata. Eu acho muito indiferente o preço da cota. Muito, muito mesmo. Não, eu também acho. Eu acho que você falar que um fundo imobiliário tá barato por ser R$9 ou outro ser R$100, você vai ter que avaliar o patrimônio, o PVP. Mas digo assim, o cara às vezes ele tem o dinheiro que sobrou, né? O dinheiro que Exato, sobrou. O cara tem pouco dinheiro. O dinheiro que sobrou, eu pegaria o MXRF sem dor de cabeça. E você sabe que eu tava fazendo um estudo dos 2? E assim, o que acontece? O MXRF11, hoje ele tá um pouco mais barato que o VGHF. Que o VGHF, acho que a galera, não sei, acho que teve muitos influenciadores falando, a galera se empolgou, acabou comprando, valorizou um pouco mais. E também tem um detalhe, o VGHF ele paga mais dividendos, tá, acho que 16% ao ano, o MXRF é uns 11%. Provavelmente é mais arriscado. Exatamente, tem essa questão. Provavelmente. E aí, me perguntam muito, né? Eu fiz uma análise e eu cheguei à conclusão que o MXRF11 ele tem mais histórico, ele tem mais anos. O VGHF ele é um pouco mais recente. E aí eu queria te perguntar isso também. Né? Eu acabei optando, na minha análise, até mais pelo MXRF11. Apesar de estar pagando menos dividendos, ele está um pouco mais barato, através, né, do PVP que o Ricardo já citou, mas ele também tem mais histórico. E aí que eu queria te perguntar, né?
O MXRF11 hoje, por exemplo, acho que ele tem 12 anos, alguma coisa assim, e o VGHF tem 1 ano e meio. Isso entra na sua análise, a questão da história, qual fundo imobiliário é mais antigo, para você tomar uma decisão na hora de comprar? Acho que entra sim. O que a gente precisa analisar quando a gente vai comprar o fundo imobiliário? É histórico e desempenho. Isso aí a gente pode ver através de dados mesmo, quanto pagou, dividend yield, desempenho da cotação, e o histórico e desempenho da equipe de gestão. Porque, como eu mesmo citei de exemplo o MXRF11, ele mudou um pouco a característica de gestão dele, né? Então a gente precisa entender o que o gestor faz quando tem uma mudança de taxa de juros. Ah, ele vai e compra outros fundos imobiliários. Não, ele faz uma permuta imobiliária. Não, ele compra um imóvel, né? Porque esses fundos tem muito fundo híbrido também. Quando a gente fala do MXRF, ele é caracterizado como um fundo de papel, mas na verdade ele é híbrido, Sim. né? Ele pode ter imóveis também e pode ter outros FIIs dentro da carteira dele. Então, o desempenho histórico faz sentido. Só que, obviamente, a gente tem um mercado de fundos imobiliários maturando ainda, ele está em franco crescimento. Então, vão existir fundos imobiliários novos, tá? Só que acho que tem que dar um tempo para os fundos novos também se provarem. Porque Sim. a gente tem mais de 100 fundos imobiliários na bolsa, né? Então, a gente vai ter quantos na carteira? 10, 15 no máximo? Então, tem bastante opção boa com histórico que a gente já pode escolher. Embora a gente tenha que dar chance também para os novos, Sim. né? Não é porque ele é novo também que ele É, não vai ser bem sucedido, né? sim. E, aliás, eu quero te emendar outra pergunta, que é o seguinte: as pessoas falam, nossa, André, mas eu invisto em imóvel, eu gosto de imóvel físico, e, putz, tô interessado em começar a investir em fundos imobiliários. Eu queria que você explicasse, na sua concepção, a diferença entre você investir em fundos imobiliários, né? Não vou colocar imóvel para moradia, tá, gente? Imóvel para Uhum, moradia entra numa questão de sonho, né? Você quer ter tua casa própria. uhum, Mas a gente sabe que tem investidores que compram um estúdio, um apartamento e colocam para alugar. uhum. Você acha isso vantajoso ou os fundos imobiliários apresentam hoje uma oportunidade muito melhor para quem quer comprar imóvel e fazer Uhum. uma renda passiva? Entre o investimento direto num imóvel ou nos fundos imobiliários, eu acho os fundos imobiliários bem mais interessantes como uma ferramenta do investidor mesmo. Porque tem muito mais liquidez, né? Se você tem dinheiro, por exemplo, para comprar um imóvel físico e colocar para alugar. Se de repente você precisar só de uma parte desse volume de dinheiro que você colocou aqui, você não consegue vender só o banheiro daquele imóvel, né, para fazer um Exato. caixa. Sim. Agora, se você tem uma carteira de fundos imobiliários, você consegue vender um fundo imobiliário e pegar aquele dinheiro e, de repente, fazer alguma coisa com ele. É muito mais líquido. Segundo ponto, muito mais diversificado. Porque se você tiver dinheiro suficiente para investir direto num imóvel físico, você vai comprar, de repente, um imóvel em uma região com uma característica, de repente, Às vezes demora para residencial. alugar, né? É um problemaço, porque se você compra, por exemplo, um imóvel residencial e não tem inquilino, é você que tem que ir atrás, tentar encontrar um inquilino novo. Se você não encontrar, você vai ter que pagar o IPTU, o aluguel, porque o imóvel é seu, né? E tem que ser pago. Então, vai gerar mais dor de cabeça. E eu acho que até pelo ponto da rentabilidade em si, né? Se a gente for olhar a rentabilidade média dos fundos imobiliários de uma carteira, se a gente pensar em 0,8% ao mês, é factível. Agora, para você conseguir 0,8% ao mês, sendo dono de um imóvel e alugando para alguém, é muito, muito Eu difícil. diria quase É impossível, né? quase impossível. Tem uma média que o FIPZAP, né, coloca, que é uma pesquisa em várias cidades, né? É muito diferente a capital do interior ou uma cidade como São Paulo, muda, os próprios bairros mudam muito. Mas numa média que um dono de imóvel consegue alugar, algo em torno de 0,4% ao mês, 0,5% já seria Já uma seria rentabilidade muito ótimo. Bastante. boa, né? Então eu acho que os fundos imobiliários são uma ferramenta muito boa para o investidor. E você citou na pandemia, realmente, muitas pessoas que estavam começando a investir ali em 2019, foi o boom, aquela entrada de muita Foi. gente dos fundos imobiliários. E quando veio a pandemia, em 2020, os fundos imobiliários caíram muito forte, mas como Caíram. o mercado total. E eu ouvi muito investidor falar assim: eu sempre disse, o negócio é investir em imóvel físico, olha aí os fundos imobiliários caindo. Só que o cara não tem a noção de que os imóveis físicos também caíram pra caramba. A Caíram. realidade é que a gente não tem um home broker aqui no celular pra gente ficar acompanhando a cotação da nossa casa ou do nosso apartamento. Até mesmo contando uma história aqui, eu tava falando com um amigo meu pessoal, ele falou: cara, eu tô com 5 milhões de reais em imóvel, mas aí eu fico de saco cheio, porque às vezes algum imóvel meu eu não consigo botar pra alugar, e eu acabo ficando sem dinheiro na minha mão. E aí eu falei: cara, vamos lá, primeiro ponto.
você tá dizendo que seus imóveis valem 5 milhões. Mas o mercado acha que vale 5 milhões, por quê? O cara, quando ele fala do imóvel dele, ele já tem aquela autoestima de sempre supervalorizar o imóvel. Mas e se você colocar ele para vender hoje, eu já te afirmo, provavelmente você não vai pegar o que você tá achando. Se você precisar do dinheiro rápido, piorou, porque você vai ter que baixar o valor. Então, já não é os 5 milhões. Né? E outra coisa, realmente é isso. Você vai colocar o imóvel para alugar, às vezes não consegue alugar tão fácil, e aí às vezes o inquilino saiu, você vai ficar uns meses sem receber. O fundo imobiliário foi o que o Ricardo falou, tem muito mais liquidez. Você consegue comprar e vender mais fácil. Você pode comprar com um valor bem menor do que um imóvel. Para você para você alugar, você vai ter os aluguéis garantidos sem trabalho. Né? Então tem tudo isso. E durante a pandemia, não foi só os fundos imobiliários que caíram, né, Ricardo? Sim, Caiu tudo. caiu tudo. Teve muita gente que não pôde pagar aluguel, infelizmente. Sim, foi Teve muito. que, né, Imagina o infelizmente. dono do imóvel que precisava daquele dinheiro para Exato, pra renda sobreviver. passiva, né? Aí Também teve complica. problema. Tem que falar para esse seu amigo que tem 5 milhões investidos em imóveis, fala para ele mandar uma mensagem para mim lá no direct, que eu vou explicar os fundos imobiliários para ele. Exato, cara. Sabe. Desculpa, gente. Sabe. Posso falar? Pode. Quero interromper. Sabe, não sei se faz sentido pra você que tá aí. Você pode até comentar pra gente poder te ajudar. Muitas pessoas acreditam que você tem que ser milionário ou milionária pra investir nos fundos imobiliários. E a gente sabe que os brasileiros querem aprender. Graças a Deus, eles estão buscando aprender mais. Então, a gente quer falar pra você que não é impossível. Porque às vezes a pessoa acha que tem que ter 100 mil, 200 mil e não. Hoje você compra fundos imobiliários com 50 reais, 100 reais. Você 10 tem uma reais. cota, Uhum. né? 10 reais e você pode ter uma cota, sim, meu amor. E ser sócio de um fundo. E ali, conforme for, você vai colocando mais dinheiro, né? Vai vendo os dividendos caírem mais com tranquilidade. Então, não é só para milionário. E por isso que a gente traz, né, os influenciadores, analistas, enfim, para que você saiba que dá para investir a partir de 10, 50 reais e ser sócio de grandes fundos. Agora, Ricardo, esse momento que nós estamos vivendo, muita volatilidade, a gente vê muitas pessoas falando renda fixa, renda variável. Para você, é momento de investir na renda fixa ou na renda variável? Com certeza, a estratégia do investidor tem que se manter, né? Então, eu sou defensor da diversificação dos investimentos, uma parte, sim, em renda fixa e uma parte em renda variável. Como eu já citei aqui agora há pouco, na verdade, o cenário de taxa Selic no topo, como a gente está agora, é o melhor cenário para o investidor. Porque a renda fixa está pagando muito e a renda variável está barata. Então, se tem um momento para colocar um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de recurso, quem está esperando um momento bom, na minha visão, é agora, tá? Só que dentro de uma diversificação interessante. O que eu penso assim sobre renda fixa, né? Acho que a reserva de emergência claramente tem que ter um ativo muito líquido e disponível, né? Não importa tanto a rentabilidade. Só que se a gente olhar um Tesouro Selic, rende super bem, historicamente. Nesse momento vai estar rendendo 13% ao ano, né? Historicamente vai render uns 8% ao ano. Então já é um investimento bom, tá? Isso para uma reserva Já de é uma boa você sair da poupança e ficar, né? Nossa, Colocar seu dinheiro no excelente. Tesouro Selic. E como você mesma disse agora há pouco, o segredo do sucesso é poupar e investir todos os meses. Independe da rentabilidade, tá? A rentabilidade é um segundo nível, que você vai atingir também. Só que se você sai da inércia e começa a investir todos os meses, você vai chegar lá, tá? Sim. Então, já é um ponto importante ter essa reserva, um investimento num Tesouro Selic. Acho que isso daí é o primeiro passo fácil, né, de qualquer investidor. Agora, a gente olha cenário de taxa Selic, tendência da taxa Selic. Isso é muito importante na decisão dos investimentos. Quando a taxa Selic está numa rota de alta, esses investimentos pós-fixados são muito bons, tá? Por que eu acho que identificar uma tendência da taxa Selic é mais importante até do que quanto ela está estampada lá, né? Então, o Banco Central anunciou que está 13,75 agora. Isso é importante, ok. Mas qual é a tendência dela? O que o mercado espera que vai acontecer ano que vem? Essa é uma decisão mais importante, né? Porque o mercado ele precifica tudo antes. Então, às vezes, saiu a notícia, só que já aconteceu tudo que tinha que acontecer antes, né? Então, chegando no momento de alta da taxa Selic, a gente tem que começar a pensar o que vai acontecer depois. Ora, espera-se uma diminuição da taxa Selic para 2023, 2024. Então, essa rota de baixa é muito importante na decisão do investidor por dois motivos. Primeiro, existe uma tendência, uma probabilidade de uma apreciação, de uma subida da renda variável, então ações e fundos imobiliários, né? A gente não pode cravar nada com certeza, mas existe essa possibilidade. E por outro lado, o investidor que tem aquela fatia de renda fixa
disponível na carteira, aquele patrimônio para renda fixa, se conseguir pré-fixar a uma rentabilidade de 13, 14 ou 15% agora, vai estar fazendo uma boa compra. Porque se eu espero que a taxa Selic daqui a 2 anos vai estar em 11%, se eu garantir nesses 2 anos 15% no investimento pré-fixado, tá bom demais, Sim, tá? Está ganhando acima da da média. inflação. E também não apanhando, né, da inflação. Sim, obviamente não dá para prever um investimento O cenário pré-fixado para sempre, né? muito no futuro. Eu não gosto de título muito longo. Tem gente que fala, É, vou pré-fixar para 5, 7 é anos. É muito difícil. instável, né, É. o nosso cenário, né, André? Não dá pra gente A gente não prever. sabe como é que vai vir a inflação, né? Foi o que o Ricardo falou. O Brasil é muito É. pós-fixado, né? Então, a qualquer momento, a gente tá com a Selic em 14, daqui a pouco a gente tá com a Selic em 6, daqui a pouco a gente tá com a Selic em 12. Por quê? Porque a inflação no Brasil, ela é muito descontrolada, né? Foi em um ano, praticamente em um ano saiu a Selic de 2 para 13. Exatamente, Que exatamente. ninguém Então, esperava, foi um né? foguete. Então, Muito é aquilo. rápido. Eu acho que o ideal é ter uma carteira bem diversificada, com vários produtos, né? Inclusive, dentro de renda fixa, você consegue fazer uma boa diversificação. Agora, Ricardo, eu queria que você explicasse de uma forma simples, porque muitas pessoas não sabem, que vêm até o nosso podcast, o que é um fundo imobiliário de tijolo? Muito bem, um fundo imobiliário de tijolo, ele é um conjunto de imóveis que faz parte desse fundo. Então, eu costumo falar que o investidor de um fundo imobiliário de tijolo, ele é um pouquinho dono de vários imóveis, vários prédios, galpões, etc., vários imóveis que compõem um fundo. Então, o fundo imobiliário compra esses imóveis. Então, o fundo imobiliário é dono desses imóveis, que aluga para algum inquilino, ganha aluguel, e aí o fundo ele distribui esses aluguéis para nós investidores. Então, nós somos donos de uma cota de um fundo que é dono de um conjunto de imóveis e aluga isso para algum inquilino e recebe o aluguel, tá? Então, os fundos de tijolos mais conhecidos que a gente tem no Brasil aqui são fundos de lajes corporativas, basicamente escritórios. O começo da indústria dos fundos imobiliários no Brasil tem mais ou menos uns 10 anos. Era muito baseado em imóveis, nas regiões mais nobres de São Paulo, né, Faria Lima. Então, os fundos imobiliários começaram mais ou menos ali, né, com escritórios, e depois foi se desenvolvendo para outros setores, como os de shopping centers, Opa! Mexeu. como o setor de shopping centers. Depois a gente teve uma classe de fundos imobiliários que eu gosto muito, que é o de logística, né? Até por esse crescimento do e-commerce e tudo Sim. mais. Centro de distribuição próximo a grandes capitais, né? Acho que tem muito espaço para crescer ainda. Ainda está muito alocado perto de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas tem muito desenvolvimento ainda que pode ser feito na classe de logística. E a gente está começando a ver agora também um crescimento dos fundos imobiliários tidos como renda urbana, né? Que basicamente podem ser eh, supermercados, pode ser faculdades. Então, um fundo imobiliário pode ter qualquer tipo de imóvel, né? Então, Sim. é um instrumento muito interessante e dá para diversificar em todas essas classes. Até os residenciais, né, estão começando a aparecer fundos imobiliários residenciais, ou seja, para a pessoa mesmo morar. Ô, Legal. Ricardo, me fala uma coisa que muita gente tem me perguntado. Fundos agro. Muita gente, inclusive tem um fundo, eu esqueci o nome, que tá pagando acho que 1,2%, 1,1%. Desculpa se eu não estudei a fundo esse fundo, mas muita gente perguntando do fundo do tipo agro. O Sim. que você acha? Você acha que a perspectiva é positiva? Os fiagros são uma novidade muito importante que tem acontecido agora também, né, nesse mercado de bolsa de valores que tem aparecido agora. Eu não costumo colocar os fiagros no mesmo saco que os fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque sim, é, pode ter imóveis ali, né? Mas na verdade são mais títulos de dívida. Sim. Como nos papéis são os CRIs, aí sim são imóveis. CRAs. Os FIAGROS são os CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio. Então Certo. pode até ter FIAGROS que, sei lá, comprem silos ou galpões no agro, tá? Então eu acho que eu vejo essa diferença. Por quê? Porque eu acho que o setor agro ele é mais volátil, tá? Ele é um pouco mais arriscado. Até porque a gente está falando do agronegócio, vai depender um pouco de colheita, vai de sazonalidade,
vai depender de cotação do dólar, né? Exato. E vai depender também um pouco, é um mercado muito iniciante, que a gente ainda não tem o histórico, né? Então, por exemplo, quais são as boas gestoras de fiagros? Não sabemos ainda, né? A gente sabe que tem gestoras como a Quineia, por exemplo, que é uma das melhores que existem nos fundos imobiliários, tem um fundo, um fiagro, né? Que, se não me engano, se chama KNCA, que está pagando super bem. Está pagando aí 15% ao ano, né? Detalhe importante, por que está pagando tanto? Porque a maioria dos CRAs são atrelados à taxa Selic. E a taxa Selic está Sim. alta. Então, não perpetue também que será sempre Assim no um futuro. ativo que vai pagar muito, né? Só que a minha visão é o seguinte: o agronegócio ele é muito importante para o país. Cerca de 25% do PIB vem do agro. Então, acho uma ferramenta interessante, mas ainda está muito no início. A gente precisa, na minha opinião, dar um pouquinho mais de tempo para ver o que vai acontecer. Agora, Ricardo, você falou de gestoras. A gente viu aí uma polêmica envolvendo o Credit Suisse. E Sim. muitos investidores de fundos imobiliários ficaram preocupados. Né? Por quê? Surgiu uma polêmica que o Credit Suisse poderia estar indo à falência, né? Uhum. E aí a gente sabe que tem grandes fundos imobiliários que são administrados pelo grupo do Credit Suisse aqui no Brasil, né? Você tem aí, se eu não me engano, o HGRE, o HGLG, enfim. O que você acha aí? Que os investidores devem ficar preocupados ou não tem nada a ver? O que você acha? Um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem na Bolsa Brasileira é o HGLG 11, por exemplo. Tem um excelente histórico, super rentabilidade, se a gente puxar aí 10 anos, é um dos primeiros fundos que tem no Brasil, super bem gerido, né? Então, o que a gente consegue identificar, por exemplo, sobre essas notícias do Credit Suisse, uma possível falência? É óbvio que é preocupante, né? Mas o que a gente consegue ver é que a fatia de fundos imobiliários do Brasil geridas pela Heading Grifo e a Credit Suisse é muito valiosa e é muito bem gerida. Então, possivelmente, mesmo que tenha um problema, a Credit Suisse lá na Suíça ou na Europa, não deva afetar a equipe aqui do Brasil, tá? Porque é uma fatia muito bem gerida e muito valiosa, tá? Agora, obviamente, a gente deve acompanhar, né? Para quê? Para saber se essa gestora vai ter algum problema de pessoas mesmo. Será que o Credit Suisse vai chegar num nível que ele vai ter que começar a mandar a gente embora? E aí vai mandar esses bons gestores embora que vão para a concorrência? Se isso acontecer, aí realmente a gente deve se preocupar. Agora, o cara que tem, ele vende, migra para um outro Eu acho que não. ou não? Eu acho que não tem esse risco grande para a gestão dos fundos imobiliários no Brasil. A Credit Suisse ela ainda tem muitos recursos Para se segurar. para se segurar, e se tiver que mandar a gente embora, não vai ser aqui onde está funcionando. Agora, Ricardo, aproveitando que você falou do HGLG, que você gosta muito, fazer um comparativo aqui de dois fundos que me perguntam muito. HGLG ou XPLG? Dois fundos de logística que são gigantescos, têm administrações diferentes. Qual que é a sua visão? Eu gosto desses dois fundos, tá? Eu acho que realmente são os dois maiores fundos do setor de logística aqui no Brasil, e é um setor muito bom, tá? E ele depende muito de localização e qualidade. Por quê? São galpões logísticos, centros de distribuição, precisam ter todas as características que aquela empresa que vai usar. Então, por exemplo, a Magazine Luiza vai usar um galpão próximo de São Paulo. Então, precisa estar tudo desenhadinho para esse processo da Magazine Luiza funcionar. Então, qualidade dos fundos, dos galpões, para a logística é muito importante. E tem que estar próximo aos grandes centros. Tem que chegar rápido em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, tem que chegar muito rápido. Com o desenvolvimento do país, isso vai chegar às outras grandes capitais também. Então, tanto o XPLG quanto o HGLG surfaram muito bem esse aumento da demanda por galpões, né? Não tem tanto galpão pronto, assim, com qualidade. Então, eu acho que eles vão continuar sendo os dois maiores. Só que se a gente pegar um histórico, o HGLG tem uma performance melhor num período mais longo, né? E eu acho que essa é uma visão que a Carol sempre passa. O investidor de longo prazo tende a sorrir bastante com seus investimentos, né? Legal. Carol, vamos Agora, falar da comunidade? Isso que eu ia falar, antes da gente falar sobre exterior, que muita gente pergunta pra nós. REITs, o que são REITs, fundos imobiliários nos Estados Unidos, e é algo que o Ricardo sabe muito. A gente vai falar aqui. Mas antes, André, vamos falar da nossa comunidade ao vivo de dividendos que a gente acabou de criar. Vários alunos entrando. Se você que tá aí nos ouvindo, quer apenas saber conteúdo gratuito, a gente sempre vai trazer aqui, né, André? Claro. Conteúdo gratuito. Agora,
Se você quer investir junto com a gente, comigo e com o André, mostrando ali as compras reais, mostrando o porquê, trazendo ali os nossos estudos, a gente fica bastante tempo com os alunos, a gente se preocupa, mentorias fechadas comigo, com o André, com outros convidados, para alunos da comunidade Eu Vivo de Dividendos, a gente quer te convidar, o nosso tá aqui, né, na descrição o link, para que você venha, para que a gente abrace você para nossa comunidade. E o que a pessoa vai ganhar, André, se ela quiser mesmo estudar com a gente? Então, a gente tem um grupo, né, Carol, que os nossos alunos ficam comigo e com você, tendo contato direto, vão ter acesso às nossas compras e vendas em tempo real. Então, quando eu compro ações, eu posto lá em tempo real. Tem uma plataforma com mais de 120 aulas que a gente ensina na prática como investir em fundos imobiliários, ações, exterior. Tem carteira recomendada de ações e fundos imobiliários, montada por vários especialistas. Tem aplicativo de imposto de renda. Tem muitas vantagens. Então, aqui embaixo tem um link, você vai lá direto, dá uma olhadinha, são 7 dias gratuitos para você conhecer. Se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, tá bom? Agora, antes de começar o exterior, Carol, eu queria colocar o Ricardo na parede aqui. Ixi, Eu quero lá falar vem. o seguinte, Ricardo, 3 fundos imobiliários que o investidor tem que ter. Que quem não tem é maluco. Três fundos que quem não tem é maluco. Eu volto ao ponto que eu acho que tem que ser os maiores da Bolsa. Então, se a gente olhar as maiores gestoras e o maior valor patrimonial, o KNCR tem que estar lá. O KNRI, que é um outro fundo, o maior fundo de tijolo que existe no Brasil, também muito histórico, o pessoal Que é não híbrido, gosta né? muito, né? Porque ele não paga tanto dividendo. Ele é metade logística e metade escritório. É. E os escritórios não têm ido muito bem, né? Mas eu acho que tem que olhar. Se eu fosse começar, eu começaria pelos maiores. Então, HGLG também é um fundo muito bom. Acho que dá para pensar, se você for pensar em poucos fundos imobiliários, algum fundo de fundo pode ser algo mais fácil, né? Para quem está precisando de... Se precisar ter poucos fundos, um fundo de fundo pode ser interessante. A RBR tem um fundo de fundo que eu gosto bastante. É o RB, RF, né? A RBRF, sim. É E uma tem o- gestora bem E o competente. BCFF, você acha que é uma boa? O BCFF, eu acho que ele já foi melhor, né? Eu acho que ultimamente ele não tem tido um desempenho tão bom. Porque o que um fundo de fundo ele precisa ter? Ele precisa ter uma gestão de compra e venda desses fundos imobiliários no momento adequado, porque senão ele não vai render, né? Como que ele vai render? Nessa troca da carteira. Então a gente precisa de uma gestão muito eficiente, tá? E eu acho que o BCFF é competente, claro, mas não tem tido um desempenho tão bom. Antes de passar para o exterior, e pode fazer sentido para você, meu amor, olha só. Reserva de emergência. Muita gente está começando, e que bom, a gente está aqui para te ensinar. Reserva de emergência, vá colocar ali no Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária, acima de 100% CDI. Eu sei que muitos aqui já estão, né, com a sua reserva, conhecem sobre isso, mas muitos não conhecem ainda. Não é, atenção em mim, vocês ainda têm esse lema, não é para colocar reserva de emergência em fundos imobiliários, meu amor. Seja lá ele mais estável, seja lá ele oscila menos. Não, tá certo? Porque varia. Por que eu tô falando isso? Muita gente ainda fala pra mim, vou colocar minha reserva de emergência em fundo imobiliário, em ações perenes ou em criptomoeda. E eu já te falo, tenho certeza que eles concordam. Não. Claro e objetivo aqui pra você, tá certo, meu amor? Se você quer saber mais como investir em reserva de emergência, coloca aqui embaixo que a gente vai te ajudar com todo prazer. Agora, falando de exterior. Primeiro ponto que eu acho, as pessoas não sabem o que são os REITs. Ok. Os REITs, né, eles são uma espécie de fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Na verdade, é até uma referência, né? Os fundos imobiliários começaram no Brasil, olhando-se o que acontece historicamente nos Estados Unidos, porque já é uma classe de ativos que existe centenária lá, né? Basicamente, é um investimento no mercado imobiliário negociado na Bolsa de Valores norte-americana, e é um investimento super vitorioso, assim, no longo prazo. Tem um estudo muito legal que mostra que é a classe de ativos que trouxe mais retorno nos últimos 20 anos lá nos Estados Unidos, com uma média de 11% ao ano. Ô, louco. E aí, por exemplo, é como se fossem fundos imobiliários, mas tem uma diferença, né? O André comentou aqui, investe são empresas. Não é isso? Os REITs lá fora, eles funcionam como empresas, né, Carol? O Ricardo vai complementar a minha informação, que eu prefiro que ele fale aqui. Até por isso que a gente trouxe o Ricardo. Né? Mas assim, os REITs lá fora, eles funcionam como empresas, Sim. né, Ricardo? É diferente. Aqui no Brasil, eles são fundos. Exato. Né? Então tem uma grande diferença. Por exemplo, eu acho que a maior diferença é que os fundos imobiliários no Brasil, eles não podem captar empréstimos para crescer. Exato. E essa é uma grande vantagem dos REITs lá fora. Porque o juros dos Estados Unidos é baixo, eles podem captar empréstimos, eles podem se alavancar
comprar imóveis, colocar para alugar e ganhar ainda mais com os Exatamente. aluguéis do que quanto eles pagam de juros. Eu acho que é uma grande diferença. É. Agora, uma pergunta, Ricardo. Falando em percentual de retorno de dividendos. Hoje, uma média para fundos imobiliários brasileiros e uma média para REITs. Uma carteira bem balanceada. Você citou fundos imobiliários 0,8, né? Uhum. E os REITs? Os REITs, eles pagam bem menos dividendos, porque é um outro mercado. Né? O mercado americano, como você bem falou, a taxa de juros histórica é muito baixa, né? Vai ser na casa de 0, 1, 2%. Né? E quando a taxa básica de juros de uma economia ela é baixa ou alta, serve de referência para qualquer outro tipo de investimento. Então, os REITs, eles têm um potencial muito maior de valorização do que os fundos imobiliários. Então, dividendo, os fundos imobiliários pagam mais. Valorização histórica, os REITs tendem a valorizar muito mais. Por quê? Um fundo imobiliário, a única maneira dele crescer realmente é se ele fizer novas emissões de cotas, se tiver as subscrições, captar mais recurso e aí comprar mais um imóvel, comprar mais 2 ou desenvolver alguma coisa. Então, um fundo imobiliário, ele tem uma característica muito mais de renda passiva Sim. do que os REITs norte-americanos. Os REITs, como empresa, não é um fundo. Então, tem um conselho, tem presidência, tem os funcionários. Um fundo imobiliário precisa de uma equipe muito mais enxuta para gerir. Né? Uma empresa, não. Uma empresa, ela pode ser gigantesca. Então, os REITs norte-americanos são empresas muito grandes, né? Inclusive, tem imóveis no mundo inteiro, né? Tem fundo de logística. Os REITs são classes parecidas. Tem os fundos de logística lá. Inclusive, tem imóveis no Brasil, né? Tem um fundo lá que chama Prologis, que é um dos maiores do mundo. Tem imóveis no mundo inteiro. Então, Qual que é o ticker dele? Eu estudei outro PLD, dia. acho. PLD, PLD. exato. E aí ele é um fundo muito grande. Se você pegar um histórico de crescimento, tá? Quando a gente fala dos REITs, a gente não pode olhar só dividendo. É muito mais crescimento, porque é um mercado de ações, é mercado de empresa, né? Tanto que o índice norte-americano, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas da Bolsa, tem ali uma porção de REITs. Então não é separado. Que nem aqui no Brasil a gente tem o IFIX e o Ibovespa. Lá tem o S&P 500 que tem os dois. E também tem uma questão, né, Ricardo? Aqui no Brasil, ainda nós temos, e nós vamos falar sobre isso, não esqueci esse tema, muita gente me pergunta. Os fundos imobiliários têm a isenção de imposto de renda nos dividendos. Já os REITs, você tem 30% já embutido no imposto. Então faz muito sentido o que você falou, porque lá, além deles funcionarem como uma empresa, então é como se fosse uma ação, é uma ação, na verdade, né? Exato. E ali o gestor, né, quer dizer, a empresa, no caso, ela se preocupa muito na questão de valorizar, de trazer bons lucros, de trazer crescimento. Ou seja, foi o que o Ricardo falou, com os REITs você pode ganhar muito mais com a valorização do seu dinheiro. Aqui no Brasil a gente pode pensar como aquele aluguel que está caindo na sua conta, isento de imposto de renda. Fora a diversificação, né, Ricardo? Lá os REITs podem investir, sei lá, em quantos imóveis? Porque aqui no fundo imobiliário, vamos falar, os maiores tem 20 imóveis aqui? Sim. Não, centenas, como eu falei, e espalhados pelo mundo inteiro também. Então, você acaba até estando exposto a várias economias. Então, os REITs, sim, eles têm essa visão de crescimento, porém, é o mercado imobiliário. Então, existe a resiliência do mercado imobiliário. É diferente de uma ação, por exemplo, de tecnologia ou de saúde, enfim, em ações mais voláteis. Sim. Os REITs são ações, mas são mercado imobiliário. Então, eles têm uma tendência de mais estabilidade, não tanta volatilidade, tantas quedas. E pagam dividendos. Uma diferença é que lá eles pagam os dividendos trimestralmente. Isso Tá. que eu ia te falar, algo muito importante, isso me perguntam muito. Sobre todo REIT paga dividendo trimestralmente? É uma regra? Não é uma regra, mas é uma tendência. De né? todos. Porque é igual uma empresa, né? Tem balanço Exato. trimestral. Sim. Então o cara apura o balanço no trimestre e aí ele resolve pagar dividendos. Tem alguns que pagam mensal. Tem Se eu não me também. engano, aquele o O código é O, que eu não lembro o nome Realty dele. Income, Exato, boa. que é um REIT que investe muito em lojas. Sim. Sim. Em lojas urbanas, assim. Não é shopping center, até porque a característica do mercado americano é diferente, né? O shopping deles não é tão parecido como o shopping brasileiro. Eles têm muitas lojas como se fossem centros comerciais. Sim. Sim.
aquela 7-Eleven, que é muito famosa, aquelas lojas Dollar General. Nossa, eu adoro a Seven. Compro calça jeans às vezes lá. Eu adoro a Seven. Não. Desculpa. A 7-Eleven. Viajada. Nossa, gente, desculpa. Põe aí o mico na tela. Eu viajei, põe aí o mico, eu tô lembrei. Tem até o símbolo laranja. Desculpa, gente. Eu errei. Agora eu vou fazer aquele meme na internet. Falou besteira. Nossa, falou besteira. Não, faz parte. Viajei aqui. E são lojas de varejo, assim. E aí, cara, tem muitas lojas espalhadas em vários estados norte-americanos. E, inclusive, ele paga dividendo todos os meses. Exato. Né? Só que assim, como você me perguntou agora há pouco, quanto de dividendo um REIT vai pagar por ano? Cara, 3, 4%, né? Dólar, né? Em dólar. Tem alguns fundos, alguns REITs, por exemplo, tem um bem famoso que é de lajes corporativas de Nova York. É muito fácil de entender, como se fosse os prédios aqui da Faria Lima. Né? É a mesma característica de fundo, só que muito maior. Os REITs lá são muito maiores. Se a gente pegar um REIT norte-americano, é a indústria inteira de fundo imobiliário, Absurdo. em valor patrimonial. Não, lá é muito mais desenvolvido, né, Ricardo? Sim. Além de ser mais desenvolvido, é mais estruturado. E aqui a gente tá começando, né? Um bebê Claro, aqui, né? sem Lá dúvida. fora, mas foi o que você falou, você vai investir em REITs lá fora, você tem que estar focado no quê? Você vai estar exposto em dólar, você vai estar com o seu dinheiro. Se você não investir, quer dizer, eu acho que nem tem aqui, não tem BDR de REITs, ou tem? Eu acredito que deva ter. Não Eu conheço a também fundo. não conheço, porque são ações, pode até ter, mas eu não Sim. conheço. Enfim, mas você vai estar investindo diretamente nos Estados Unidos, você vai ter uma exposição geográfica em outro país para te Sim. dar segurança. Né? Agora, mas não paga tanto dividendo. Aqui no Brasil paga mais. Só que esquece, é uma outra classe de ativos, é mais um ativo para você diversificar o seu patrimônio, vai estar exposto em dólar, exposto em outro país. Você vai ter mais chance de valorização do seu capital do que em fundos imobiliários, como o Ricardo falou, tá certo? Então, é diferente. A gente costuma fazer uma comparação de REITs e fundos imobiliários, mas eles são bem diferentes, né, Ricardo? São bem diferentes, então o investidor precisa entender essas características. É um investimento mais seguro, tá? Por quê? Porque a gente está falando do mercado mais seguro do mundo. Então, assim, por que eu invisto nos Estados Unidos? Para mim é segurança. Tá? Sim. E se a gente começar a colocar um outro fator, que é esse de crescimento, a gente pode pegar qualquer simulação, se a gente pegar 10 anos para cá, de qualquer classe de ativos, de uma grande média brasileira ou americana, se a gente coloca o câmbio, o dólar, qualquer investimento brasileiro perde, entendeu? Então, os fundos imobiliários pagam 10, 12, pagam. Só que se a gente colocasse um histórico de câmbio, de variação do dólar, coloca o dólar nessa conta, então o REIT só paga 4, Nossa, 5, aliás. 7. Mas se você pega um período de valorização do dólar, qualquer investimento em REIT ou no S&P 500 vai bater o investimento brasileiro. Por quê? Porque o dólar estoura, o dólar vai para cima. Nos últimos 10 anos foi, nos próximos 10 vai também. Depois, gente, o editor vai colocar esse corte. Depois do mico, que eu tô até agora pensando, depois do mico que eu paguei aqui. Se você quer saber mais o mico, que foi um belíssimo mico do podcast, você vai lá no podcast assistir o episódio inteiro, porque eu sei que vai entrar. Vamos lá. Questão de dólar, né? Muitas pessoas perguntam pra gente qual a tendência do dólar. Inclusive, eu tô indo pra Tailândia agora nos próximos dias. Cara, eu fui trocar, absurdo. Né? A gente tá falando aqui a importância de você investir em REITs, porque você vai estar exposto em dólar. Cara, a cada dia o dólar fica mais caro. Né? Eu viajei em 2011 para os Estados Unidos, paguei 1,60 no dólar. Cara, hoje eu tô pagando 5,40 no dólar. Qual é a tendência para as pessoas que estão preocupadas se é hora de investir no exterior ou não? E já aproveitando aqui também o gatilho da pergunta, para o iniciante que está começando a investir em REITs, existe algum ativo mais indicado ou algum ETF que você recomenda? Eu acho que o importante quando a gente fala de dólar é que não é que o dólar fica mais caro, o real que fica mais barato, perde valor. Tá? Então, por que a gente fala isso? Porque a economia americana ela é mais sólida, mais resiliente, mais tradicional. A economia brasileira que é muito mais volátil. Por isso que eu até acho que o investidor brasileiro não pode ter dinheiro só em real, porque é mais arriscado. Tá? Então, o real ele tem tendência de se desvalorizar perante ao dólar. Tá? Então, não gosto também dessa ideia do market time, né? Do tipo, agora eu vou investir porque o dólar está mais barato, está mais caro. A tendência histórica do dólar é subir. Vai subir dentro de um período de um ano? Não sei. Mas quando sobe, parece que é um gatilho e não volta mais. Quando a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, o dólar era R$2. Eu achava um absurdo. Nossa, tá muito caro. Da outra vez que eu fui era 3. Agora eu fui, é quase 6. E vai acontecer por questões econômicas. E como que a gente se investe, ou como a gente se protege como investidor e investidora?
investindo lá também. Só que não só o dólar. Em tudo, né? Ativos. Empresas grandes, Exato. são gigantescas empresas, Exatamente. né? Isso, porque essa é uma questão. Se eu mandar dinheiro lá para os Estados Unidos, ou se tiver dólar debaixo do meu colchão, tô protegido? Cara, até certo ponto sim. Mas por que que você vai desperdiçar a chance de investir numa empresa Sim. mundial ou mesmo um REIT, né? Eu acho que o investidor, como você me perguntou, para começar seus investimentos nos Estados Unidos, eu acho que pensar em ETFs é excelente. Quais são 3 ETFs que você acha que vale a pena o investidor estudar? Eu acho que quando a gente fala do mercado americano, é um mercado muito eficiente, tá? Quando a gente fala em eficiência, é porque todas as informações disponíveis, elas refletem no preço. Então é um mercado muito sólido, né? Então todas as informações estão rodando e elas entram no preço. Então a média de mercado, que são esses índices, é um jeito excelente de investir. E historicamente muito vencedor também, com uma volatilidade adequada. Então, quando a gente fala do mercado americano, os índices e os ETFs são muito bons. Qual que é o principal? É o S&P 500, que é o índice das 500 maiores ações da bolsa. Tá? Existe um ETF lá nos Estados Unidos que se chama IVV, que você replica, que esse ETF replica essas 500 maiores ações. Então, é um jeito facílimo de investir, está exposto a um mercado com influência global, né? Existem outros que também replicam o S&P 500, que é o SPY, tá? E agora um outro fundo interessante, um ETF interessante para o investidor olhar, o dos REITs, que é o Sim, VNQ. O VNQ, que você está comprando ali uma cesta com os principais REITs, tá? Mas se eu fosse começar, sem sombra de dúvidas, eu iria pro S&P 500. Agora, acho que vale ressaltar E o também, VU? VUU. o VOO também é Muita um... gente fala dele, né? Começa Sim, por ele. mas ele é praticamente igual ao IVV, vai ter uma mudançazinha de taxa, é indiferente, pode escolher tanto um ou outro. Existe, eu acho que vale a gente falar também que existe no Brasil um ETF que replica o S&P 500 também, que é o IVVB11. Então, o investidor que não quiser abrir uma conta no exterior, investir aqui no Brasil, porque acha que é difícil, também pode. Tá? Um IVVB11 ele vai ter mais taxas do que se investisse diretamente lá nos Estados Unidos. Mas é uma exposição à variação das 500 maiores empresas da Bolsa. Você não tirou o dinheiro do Brasil, o dinheiro continua aqui, tá? Então não tem uma possível proteção caso o Brasil tenha algum problema muito sério, né? Que muitos defensores de investimentos no dólar ou no Bitcoin falam isso. Mas se um dia o Brasil, sei lá, confiscarem meu dinheiro igual confiscar a poupança. Putz, eu teria dólar ou Bitcoin. Se você investe num ETF no Brasil e VVB11, você não tem essa proteção. Se você Sim. mandar o dinheiro para fora, você tem. Mas a exposição ao mercado global, seja por aqui ou por fora, eu acho que faz sentido. Agora, antes de começar a falar de ações, Carol, que você vai fazer uma pergunta de ações, eu queria entender com você, o Ricardo, a questão de declaração de imposto de renda. Muitas pessoas têm dúvida, né? Poxa, André, mas se eu começar a investir nos Estados Unidos, como é que fica a minha declaração? Como é que fica a questão dos meus impostos? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, a parte importante é que quando a gente começa a investir nos Estados Unidos, nós não nos tornamos residentes fiscais norte-americanos. A gente continua fazendo a declaração toda no Brasil. E é muito parecida, muito parecida. Declaração de imposto de renda não é um negócio legal, não é um negócio divertido, mas se a gente quer ganhar dinheiro e a gente quer construir um patrimônio para o futuro, é algo que a gente tem que aprender a fazer. Tá? E por experiência própria, no primeiro ano que eu fiz minha declaração de imposto de renda só no Brasil, foi bem complicado, não entendia direito, ia buscar informação, não achava. Mas no segundo ano já foi mais fácil, no terceiro foi mais fácil, no quarto já sei como faz. Né? Então é um processo que vai acontecendo e investir nos Estados Unidos não muda a nossa declaração, não muda em nada. Você tem que informar nos bens e direitos, aquele ativo que você tem fora, você tem que informar algum dividendo ou algum ganho de capital que você tenha. A lógica, ela é completamente a mesma. Tá? Então, é só mais um passo que você tem que dar dentro da sua declaração anual de imposto de renda. Legal. E para você que está nos assistindo, não esqueça de apertar o botãozinho de curtir aqui, tá certo? E deixe sua pergunta que a gente vai responder, a gente vai atrás do Ricardo e vai trazer a resposta para você.
E sobre declaração de imposto de renda, até aproveitando o gancho aqui, na nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos, tá aqui embaixo, tem um aplicativo da Aquelu que você pode usar, fazer uso dele, tá certo? Já tá tudo incluso dentro da assinatura, vai facilitar muito. É só você inserir alguns dados ali, o aplicativo vai fazer tudo para você, é automático, e ainda por cima tem um canal de atendimento para tirar suas dúvidas. Agora falando sobre ações, Ricardo, a gente já falou de fundos imobiliários, de REITs, agora falando de ações do Brasil, tá certo? O que tá acontecendo com a IRB Brasil? É uma pergunta que todo mundo... Tem gente que Sim. investiu e tá desesperada, despencou. Você acha que é uma boa entrar agora? Você acha que é perigoso? O que você pensa sobre a IRB, que já foi uma das queridinhas da Bolsa de Valores brasileira? Eu acho que não. Eu acho que assim, tem algumas empresas, algumas ações que elas ficam na moda que eu acho meio temerário, assim, meio perigoso, porque vira aquele investidor torcedor. E eu não acho que isso é racional, não acho que isso faça sentido. Você tem que se tornar sócio, comprar uma ação, se você acha que aquela empresa faz bons serviços ou vende bons produtos, se você é um consumidor dela, né, isso fica mais fácil. Muita gente fala da IRB porque ela ficou bem famosa. O próprio Barsi defende muito a posição que ele tem na IRB e muita gente acaba seguindo o embalo sem saber direito o que está fazendo. Outro dia eu fiz até um vídeo no canal que eu fiz algumas contas, né, que o Barsi tem essa posição pública na IRB, mas a posição que ele tem do patrimônio dele não é nem É irreal, é 1%. muito pouco. Não é nem 1% do dinheiro dele. E tem gente em casa, no seu sofá, sendo torcedor da IRB porque acha que se o Barça investiu vai dar muito dinheiro. Só que se não der, pro Barça não faz diferença nenhuma. Exato. Ele continua ganhando o dinheiro dele com as outras empresas que são mais defensivas, né? Então eu acho que essas ações da moda do investidor torcedor, eu não gosto. Eu acho que é um jeito temerário, é um jeito perigoso de investir. Legal. Eu também acho, tem que tomar cuidado, porque se eu não me engano, o Barça investiu 40 milhões de reais, mas o patrimônio do cara é 4 bilhões de reais. Exato. E eu até entrevistei o Barça, né? Quem não sabe, vai lá, procura podcast Irmãos Dias Luiz Barça, a gente entrevistou, ele é maravilhoso. Mas foi o que ele falou, meu percentual é pequeno. Né? Só que o que acontece é que as pessoas veem aquela matéria de imprensa, Luiz Barça investiu 40 milhões de reais. O cara fala, caraca, o Barça investiu metade do patrimônio. Não, ele investiu tipo 1% do patrimônio. Então tem que tomar muito cuidado. Mas você acha que o momento agora, sei lá, tá 80 centavos mais ou menos, quando você vê esse vídeo, talvez mudou a cotação, claro. Você acha que é muito arriscado entrar agora? Eu acho que é arriscado, acho que é muito arriscado você comprar um investimento sem saber direito o que está por trás dele. Não é porque caiu 95% Não é pelo que, preço. opa, caiu quase tudo, agora eu vou comprar porque vai dar uma subida, Não, né? pode cair mais, pode cair 100%. É o que a gente fala, né? No fundo do poço sempre tem um alçapão, né? Exato. Tem que tomar cuidado. Agora... E a Sanepar, hein? A Sanepar Sanepar é é uma uma empresa boa. que todo mundo me pergunta. Carol, a Sanepar, a Sanepar. Sim. Eu tenho a minha opinião. Eu gosto e tenho na carteira, mas não é recomendação. Uhum. E você, Ricardo? Eu gosto muito de empresas que pagam dividendos, essa ideia das empresas perenes. A Sanepar, especificamente, é uma que eu não tenho na minha carteira, porque eu não gosto de vieses Tem estatais. estatais. Por quê? Porque acaba tendo alguma briga, alguma questão. Vai privatizar, não vai privatizar? Isso Pode faz entrar preço. uma canetinha, né? Acaba também, eu acho que um pouco, a questão do saneamento em si, eu acho que é perene, mas eu acho que os outros setores perenes são mais interessantes. Por quê? Depende da chuva, não conheço tanto o estado do Paraná, assim, por exemplo, e eu acho que esse é um erro do investidor, né? Investir naquilo que ele não conhece. Exato. Então, se eu não conheço, eu prefiro ir para outras áreas. Então, se a gente vai falar de dividendos, aqui, poxa, acho que não tem como bater as elétricas, acho muito necessário e bastante bem regulado, e as empresas competentes. Setor financeiro também é um absurdo a competência e a rentabilidade do setor financeiro no Brasil. Então, prefiro esses setores do que o de saneamento, por exemplo. Se você pudesse falar hoje, porque todo mundo quer saber dividendos. Sim. É o que a gente fala, cuidado. Eu vou até fazer um alerta aqui. Pessoal, muito cuidado, meu amor. Você vai lá e vê, a ação pagou baita dividendo nos últimos 12 meses. Por quê? Faz sentido? Historicamente, para os, né, assim, os 5 anos, aquela empresa paga bons dividendos, ela tem, né, ela é lucrativa, dívida equilibrada, quais são os fundamentos daquela empresa? Isso tem que estudar, não tem jeito, para que você não caia nessa só de ver dividendo. Agora, se você fosse falar assim, Carol, 3 ações que eu gosto, top, pagadora de dividendos, quais você falaria? Eu acho que um bom caminho para o investidor, mais uma vez, é pensar na média do mercado e olhar os ETFs. Existe um ETF que se chama Divo 11,
porque ele tem dentro dele as melhores ações pagadoras de dividendos do Brasil. Se a gente pegar um histórico de 10 anos, ou mesmo de 5 anos, é um ETF que supera o Ibovespa. Ou seja, as ações de dividendos não necessariamente elas só são boas pagadoras de dividendos, mas por elas serem líderes, por terem um fluxo de caixa Um recorrente, peso, né? um Importante. peso, elas são também rentáveis, né? Então, acho que é um investimento interessante. Então, por exemplo, a gente tem aquelas empresas do setor financeiro, Santander, Itaú, Bradesco, não vão pagar dividendos, de repente, de 2 dígitos, mas são boas empresas, né? Sim, consolidado. Agora, dentro do setor elétrico, cara, não tem como não olhar o setor elétrico para pensar em dividendos. Obviamente, as transmissoras, né, são as mais seguras, então, Taesa e Transmissão Paulista, porque já tem essa recorrência. Outras empresas também famosas, Engie, Ia te perguntar dela Copel, agora. enfim, acho que tem que ter na carteira do investidor, pelo menos pensar esses setores. Agora, Ricardo, você citou algumas empresas elétricas que elas têm o dedo do governo. No Tá. caso das elétricas, você abre uma exceção? Eu acho que tem dedo do governo na parte de regulamentação. E isso eu acho que é bem sucedido, isso já está firmado. Não tem um apelo de privatização, não tem grandes debates e polêmicas. É uma regulamentação feita pelo Ministério das Minas e Energias que são bem feitos e bem realizados ao longo dos últimos anos. E então, realmente, eu não acho que é uma estatal. Você É só uma regulamentação do governo. Você citou uma empresa que é muito assim, questionada aqui para nós, pelos seguidores, que deve ser no seu canal com certeza, que é a Copel. Né? Ela que tem como sócio aí o governo do Paraná também, como a Sanepar. E até mesmo o Ratinho Júnior, que é o novo governador do Paraná, ele em alguma exposição, não sei, algum lugar que ele foi, ele citou que pensa e enxerga com bons olhos até a privatização, né, da Copel. E isso fez o mercado se animar, a Copel subiu no mercado aí Pagou dividendo pra 5%, caramba também. tá pagando muito dividendo. Você acha que a Copel é uma boa empresa para se investir? Eu não tenho um acompanhamento Afirma, perto, assim. né, firme. Copel não está na minha carteira, mas eu acho que faz sentido, só que eu acho que o investidor ele não pode pensar tanto nesses eventos esporádicos quando ele vai investir. Privatizou, sobe pra caramba. Não privatizou, cai. Choveu, Notícia, tal. né? É notícia, então eu acho que no curto prazo vai fazer preço, mas no longo prazo não vai mudar a vida do investidor. Sabe que você falou da Copel? Eu vi uma entrevista com o CEO, e por sinal, muito inteligente o CEO da Copel, num podcast, e é uma empresa que ela também tem bons fundamentos. Né? Ela tem dívida equilibrada, ela tem lucro. A Copel é uma empresa que muitas pessoas realmente estão se perguntando. E eu gostei muito da entrevista do CEO, achei muito inteligente. Agora, falando de... Se você hoje tivesse assim, cara, vou te dar R$1.000, mas é mentira. Mas só se o Ricardo dá pra mim. Mas se eu te desse R$1.000 hoje, se eu pudesse escolher, assim, ações, quais ações você, não é recomendação, compraria? Com R$1.000, eu iria pro ETF. Eu iria ou para comprar um Bova 11. Eu não gosto tanto assim do Bova 11, mas o Divo 11, Ele é o único que paga... ele não paga dividendos, né? Porque no Brasil os ETFs não pagam. Nos Estados Sim. Unidos eles pagam. Só que ele é reinvestido no próprio ETF. Então entendi. a gente vê na cotação, né? A valorização ali já vem, né? Essa questão. Exatamente. Eu acho o Divo 11 muito, muito resiliente e pouca gente fala sobre ele, mas a gente podia fazer alguns históricos que ele ele é tem uma performance melhor que o próprio índice, o próprio Ibovespa. Agora, Ricardo, você falou do setor financeiro, né? E muitas pessoas... Mas aí você... Só um minutinho pra terminar. Mas aí você colocaria R$1.000 no Divo, é isso? Não, eu não colocaria. Você fugiu da minha pergunta, Não, é Ricardito. porque você me colocou um recorte específico. Se eu fosse ter R$1.000, eu colocaria, sei lá, 70% no Tesouro Selic. Não, eu digo em ações. Então, com Tá esse vendo? recorte... Aí eu te peguei. Não, tá com esse vendo? recorte eu compraria um ETF, com certeza. Divo 11. Ricardo, você citou o setor financeiro, né? Vamos falar dos grandes bancos agora. A gente tem Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, né? E muitos investidores ficaram desanimados que de um tempo para cá os grandes bancos estão pagando menos dividendos, né? A minha primeira pergunta para você é: os grandes bancos voltam a pagar bons dividendos nos próximos anos? E hoje, se a gente olhar os 4 bancos, né? Qual seria a sua escolha no mercado? Eu acho que o setor financeiro brasileiro é muito, muito competente e os bancos aqui são extremamente lucrativos. Assim, um dos poucos países do mundo que um banco lucra tanto,
né? Cara, os bancos brasileiros lucram mais do que os bancos americanos, assim, o dobro, né? Até porque lá tem muita opção também, né, cara? Exatamente, aqui é Aqui a gente tem muito concentrado. pouco, é. Então, os bancos, eles são lucrativos. E o que importa para o investidor é ser sócio, estar associado a empresas lucrativas. Se vai vir em forma de dividendos ou se vai vir no futuro espelhado numa cotação, eu acho que não faz tanta diferença assim. Então, acho que os bancos, o setor financeiro, vai voltar a pagar bons dividendos. Acontece que a gente também fica mal acostumado, né? Se a gente vê setor elétrico, por exemplo, paga 12% ao ano, 10%. Aí, de repente, uma empresa paga 5 ou 6, a gente fala, não, 5 ou 6 é pouco, mas não é verdade. pouco, né? Então, o setor financeiro se mantém nessa média de pagar 5 ou 6% ao ano, é um investimento interessante porque é dividendo, é dinheiro que cai na sua conta. E ainda tem a possível valorização desse ativo, né? Sim. Então, acho que os bancos continuam sendo bons investimentos. Acho até legal a gente falar, por exemplo, desses grandes bancos. Aí eu trago uma reflexão para o investidor, que é um setor muito fácil da gente pensar nessas ações como empresas, porque a gente conhece. Conhece Banco do Brasil, conhece Itaú, conhece Bradesco, conhece Santander. Eu te pergunto, né? Você tem conta em qual desses bancos? Você já teve? Já tive conta em quase todos. E o que eu achei mais competente foi o Itaú. Então, assim, se eu tiver que escolher uma ação para comprar, obviamente eu vou comprar daquela empresa que eu acho que é mais competente no seu serviço, né? Sim. Então, eu acho que esse é um ensinamento interessante que a gente pode trazer essa reflexão para o investidor. Não é o investimento, não é um ticker, não é um código piscando na bolsa de valores. São empresas reais. Você consome os produtos Né? dessa empresa que você investe, se sim ou se não, né? Faça essa reflexão. Porque eu vou investir, sei lá, no Santander e eu acho o Santander ruim. Né? É um exemplo, porque eu nunca tive conta lá. Não faz sentido, né? Eu tenho conta PJ, por exemplo, no Bradesco, ou no Banco do Brasil e no Itaú. Eu acho que o Itaú é melhor o serviço dele. No Banco do Brasil eu tô sempre sofrendo com alguma coisa que tá acontecendo lá, dá algum problema no site, enfim. Eu acho que a gente tem que ser sócio daquelas empresas que a gente realmente acha mais competente. Legal, boa Falando no- pergunta até pra gente entender. Coloca aqui embaixo nos comentários qual banco você tá investindo. Vamos fazer aqui uma enquete com os seguidores do Irmãos Dias Podcast. Qual banco você investe? Coloca aqui embaixo hoje. Não compra ações, mas qual banco que você tá utilizando ali no Correntista. dia a dia? Correntista. Você é correntista de qual banco? Comenta aqui embaixo. Ô, Ricardo, falando em banco, né? Uma pergunta. Itaúsa, muita gente pergunta Itaúsa. Vale a pena investir ainda? Qual é a sua opinião sobre o case? Eu gosto de Itaúsa, pelo histórico que ela tem, eu acho que a própria equipe é competente. Acho que eles mudaram muito a estratégia, né? Com aquela ideia de antes eles distribuíam mais os dividendos, agora eles estão pegando uma parte desse recurso para comprar outras empresas, Aquisição, né? fazer essas aquisições. Então, acho que houve essa mudança, mas eu dou esse direito, esse benefício da dúvida, continuo confiando, né, na equipe, mas eu acho que vale analisar, né? Porque se esses investimentos, essas aquisições que a Itaúsa fizer não forem tão competentes assim, não forem tão satisfatórios para o investidor, vai pesar negativo na ação. Sim. Tá? Mas eu acho que é uma empresa muito competente. Eu acho que o Itaú fez com a XP, por exemplo, cara, foi um case de sucesso, né? Para todos, né? E a Itaúsa ainda tem uma parte da XP que Sim. vai vender e vai virar caixa. Vai virar caixa e vai virar dividendo? Ou Ou vai vão comprar fazer mais outras coisas. aquisições? A gente tem que ficar ligado. Legal, Ricardo. Chegamos agora no momento do nosso ping-pong aqui, Ricardo. E aí nós vamos fazer algumas perguntas para você, né? A Carol vai fazer perguntas e não pode escapar. Não tem como fugir, né, Carol? Vamos lá, mais um quadro aqui, o ping-pong dos Irmãos Dias Podcast. Ricardo, lajes corporativas ou FIIs de papel? Fiz de papel. Setor shopping center ou logístico? Logístico, com certeza. Deva 11 ou Rect 11? Eu teria que falar nenhum, mas você não vai deixar. Não. Então, então eu vou no REC. HCTR 11 ou VRTA 11? VRTA. XPML 11 ou VISC 11? XPML. Olha aí, o Ricardo respondeu tudo. Aí, Aí ó. tem mais um detalhe que eu Então quero vai. saber. Qual é mais arriscado a ter na carteira? IRB ou Oi? Cara, eu acho que é a Oi. A Oi, acho que não tem como.
Mas é isso, gente. O Ricardo respondeu tudo. Nós aqui, claro, desejamos uma recuperação muito grande para a Oi. Me perguntam muito da Oi. Eu torço para que a Oi voe e decole, se Deus quiser, todas as empresas brasileiras. A gente torce por todas. Queria te agradecer por você estar aqui, Ricardo. Já deixa suas redes sociais. A gente também, ó, esse livro aqui já vou... Gostei da ideia. Eu vi aqui, né? Goleiro. Gostei disso, essa ideia. Agora a Copa do Mundo já vai ajudar também É o verdade. pessoal. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Muito legal esse papo aqui com vocês. E nas redes sociais podem me procurar sempre como Lucro FC. O principal canal é no YouTube, tá? Também tem o Instagram. E acho que é legal a gente falar também, o pessoal ficar atento, né, com Instagram, essas coisas, que tem um monte de perfil fake, Meu né? Deus, muito. tem Cara, que doideira, Muito. né? E, nossa, assim, o André todo dia, Infelizmente, o quase. Instagram não tá tomando providências. Porque assim, Cara, a gente denuncia. Às vezes vem um não seguidor e fala, acontece André, nada, olha né? aqui, ó, tô sofrendo um golpe, tem um cara usando o seu nome. Eu falo, gente, eu não sei mais o que fazer, porque eu já reclamei pro Instagram, eu já denunciei, eu já fiz tudo que eu poderia fazer pra ajudar as pessoas a evitar golpe. Só que não depende da gente, pessoal, né? O Instagram é uma empresa de capital aberto, não é minha, entendeu? Eu não tenho como chegar e derrubar. Então, tomem muito cuidado com quem vocês vão seguir. Porque geralmente, Ricardo, o que eles fazem? Você acabou de me seguir, e aí o cara vai, te segue, às vezes você não percebe, ele já te manda um direct, você acha que sou eu. Então toma muito cuidado, prestem muita atenção. Nós vamos deixar aqui embaixo, né, o link do Instagram do Ricardo. Tem o meu e tem o da Carol. Então vejam se vocês estão seguindo os perfis corretos. Não, e normalmente é alguma coisa bem absurda, né? Que eles oferecem. Assim, ganha 10% ao dia. Exato. Cara, Meu não Deus. dá pra acreditar. Eu já Não. queria até fazer um corte aqui, eu vou fazer um corte rápido. Eu vou continuar denunciando vocês, influenciadores, que colocam essas loucuras de foguetinho, vem jogar comigo. E eles são bons no copy. Vem jogar comigo aqui, ó, os foguetes sobe. Eu vou continuar denunciando para proteger o brasileiro. Tá certo, gente? Para com isso. Você não vai ganhar dinheiro, meu amor, preste muita atenção em mim, fazendo e caindo nesses golpes. Nós estamos aqui, eu, André, Ricardo e entre outros aí, para te defender, para te proteger e para que você saiba investir. Então, Ricardo, eu tenho que falar isso. E tomara que entre esse corte. Porque é pra ver se essas pessoas param de cair nesses golpes. Você não acha isso um absurdo? Não, é um absurdo. Eu acho que não tem dinheiro fácil. Não E eu fui existe. falar esses dias com uma influenciadora, não vou falar nome, só se me pagarem, juntar uma turma aí, $1 milhão. Eu fui falar com uma influenciadora, você sabe quem você é. Eu fui falar pra ela isso e ela achou ruim. Me xingou, falou, nós estamos aqui estudando, tá certo, minha querida? Você não estuda finanças, não é a sua área, enfim, toda a sorte do mundo, mas não duvide do que estamos falando. A gente não quer prejudicar o brasileiro, enquanto que você enche o seu bolso aí com R$100 mil, sei lá o que Tem você que tomar faz. cuidado que na abordagem, né? Eu acho que é o seguinte, você fala assim, por exemplo, tem um cassino online, sei lá. Fala, cara, quer tomar uma cerveja, pegar um amendoim e ir jogar o seu jogo? Lembra? É um jogo. Uhum, Beleza, eu também, às vezes, vou viajar pra fora do Brasil, vou num Uhum. cassino. Eu já sei que vou perder aquele dinheiro. uhum. Se eu ganhar, é muita sorte, mas até aí, cara... E é engraçado que nesse cassino a ideia é te embebedar mesmo, né? Exato. A bebida é de graça. Exatamente. Que é tem pra todo um você perder o show. dinheiro, né? Exatamente. Eles porque, pagam cara, até a passagem, às vezes vai lá os chineses, né? Vai lá, esses chineses. Eles pagam a passagem, pagam hotel caro, com banheira, não sei o quê. Mas a pessoa já sabe que ela vai lá perder. E tá tudo certo. Pô, exatamente. ela foi no cassino, tem lá dinheiro, tá? Nunca em nenhum Agora, momento esses- isso é um investimento. É, nunca. Se Agora, fosse investimento, Las Vegas não tava de pé. Porque É verdade. no final a banca sempre ganha. Ah, você E sempre quando a ganha. gente vai jogar online, poker, cassino, foguetinho, não importa. Se o influenciador divulga o aplicativo como um jogo, ó, isso aqui é um jogo, Aham. cara, é pra você se divertir. Se Uhum. você colocar dinheiro, você provavelmente vai perder. Beleza, agora, falar que você vai ganhar dinheiro, tô ganhando, realmente deveria ser crime, tá certo? Porque o influenciador ganha aquele dinheiro, tá? Ele não joga porcaria nenhuma, ele tá pegando aquele dinheiro, coloca no bolso uma baita de uma grana que a empresa paga, paga mesmo, E que a gente já vocês- recebeu proposta. vão receber ali, na verdade, vocês no longo prazo vão perder dinheiro. Mas, Ricardo, eu quero te agradecer mais uma vez. Não deixem de comprar o Lucro FC, o livro do Ricardo, tá certo? E lá no nosso Instagram, nós vamos presentear, o Ricardo trouxe aqui pra nós, né, um livro a mais. Nós vamos presentear vocês, então fica ligado sempre no nosso Instagram, que nós vamos presentear, nós vamos fazer um sorteio lá depois com o livro. Ricardo, muito obrigado. E só te agradecer aqui, esclarecer muitas dúvidas dos nossos seguidores. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aqui. Estamos à disposição. E dá o Isso aí. seu like, viu, criaturinha? Dá o like pra ajudar o nosso podcast. Bom, da minha parte, um beijo grande. Eu sempre falo, meu amor, investe que seu futuro agradece. Voa Brasil, fiquem com Deus e... É isso aí, galera. Quem diversifica, dorme bem, continue fazendo bons investimentos. E é isso aí. Não deixem de assistir o Mico da Carol, que hoje teve um mico muito bom. Se você não assistiu ou pegou aqui o podcast e acelerou,
Volta um pouco mais pra você achar, não vou te falar onde tá o mico, não. Volta que tem mico aí no podcast. Um abraço pra você, fica com Deus.